Não beba isso, sua noiva colocou algo. A voz de Isabela rasgou o jardim iluminado, calando risos, taças e a música suave de uma só vez. O copo de cristal parou a centímetros dos lábios de Gustavo Almeida, o vinho vermelho tremendo sob as luzes douradas. Ele não bebeu. Virou-se devagar para a garçonete de braço estendido e dedo firme. O coração dela disparava, mas ela não baixou o braço. Ao redor das mesas impecavelmente decoradas com arranjos de rosas brancas e velas flutuantes, mais de 50 convidados, vestidos em trajes de gala, a encaravam com uma mistura de choque e indignação. Mulheres de joias reluzentes levaram as mãos às bocas. Homens de ternos sob medida franziam as testas. Um murmúrio grave começou a se espalhar entre os presentes, ondas de desaprovação que pareciam empurrar Isabela para fora daquele universo onde ela nunca deveria ter ousado levantar a voz. Mas ela tinha visto com os próprios olhos o que Cecília, a noiva de vermelho sangue que agora a fitava com olhos tão frios quanto o gelo polar, havia feito. Cecília deu um passo à frente, os saltos altíssimos cravando-se no gramado aparado com precisão milimétrica. Ela era linda de uma forma calculada, cada fio de cabelo loiro platinado no lugar certo, cada curva do vestido desenhada para hipnotizar. Mas naquele momento, a beleza dela tinha algo de venenoso. Seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso que não chegava aos olhos, e quando ela falou, sua voz soou doce demais, perigosa demais. "Gustavo, querido", ela disse, tocando levemente o braço dele com dedos de unhas perfeitamente esmaltadas. "Acho que essa garçonete está tendo um surto. Talvez seja melhor chamar a segurança antes que ela cause mais constrangimento." Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era medo do que Cecília podia fazer. Era raiva. Raiva de ver aquela mulher manipulando a situação com tanta facilidade, transformando a verdade em loucura, a coragem em descontrole. Gustavo continuava imóvel, o copo ainda suspenso, os olhos alternando entre Isabela e Cecília como se tentasse decifrar um enigma impossível. Ele era conhecido em toda a cidade por sua inteligência afiada, por ter construído um império do zero, por nunca tomar decisões precipitadas. Mas ali, naquele instante, ele parecia perdido. "Senhor Almeida", Isabela disse, e sua voz saiu mais firme do que ela imaginava ser possível. "Eu vi sua noiva colocar algo nesse copo enquanto o senhor conversava com o prefeito." Ela tirou um frasquinho da bolsa de mão e despejou o conteúdo no vinho. "Eu estava organizando a mesa ao lado e vi tudo." O murmúrio cresceu. Algumas pessoas se levantaram de suas cadeiras. Um homem de cabelos grisalhos, que Isabela reconheceu como o sócio principal de Gustavo, deu um passo em direção ao grupo, os olhos arregalados. Cecília soltou uma risada, aguda e performática, que ecoou pelo jardim como o grito de uma ave de rapina. "Isso é absurdo!" ela exclamou, virando-se para os convidados com as mãos abertas em um gesto teatral de inocência ultrajada. "Vocês estão ouvindo isso? Essa mulher está me acusando de envenenar meu próprio noivo no dia do nosso noivado. Gustavo, amor, você não vai permitir que ela fale assim comigo, vai?" Gustavo finalmente baixou o copo. Ele o colocou sobre a mesa com um cuidado quase reverente, e o som do cristal tocando a toalha de linho foi alto demais naquele silêncio carregado. Quando ele olhou para Isabela, ela viu algo em seu rosto que não conseguiu interpretar. Dúvida, curiosidade, desconfiança. "Por que você faria uma acusação dessas?" ele perguntou, e sua voz era grave, controlada, mas havia uma tensão nela que não passava despercebida. "Você entende a gravidade do que está dizendo?" Isabela engoliu em seco. Ela sabia exatamente a gravidade, sabia que poderia ser demitida na hora, que poderia ser processada por difamação, que sua vida poderia desmoronar em questão de segundos.
Mas ela também sabia o que tinha visto. E sabia que se ficasse calada, se deixasse aquele homem beber daquele copo, ela nunca mais conseguiria olhar para o próprio reflexo no espelho. Eu sei o que vi, ela respondeu, e dessa vez sua voz tremeu, mas não de medo. Era determinação crua, desesperada. Eu não mentiria sobre algo assim. Não aqui, não na frente de todo mundo. Eu não tenho nada a ganhar com isso, Sr. Almeida. Mas o senhor tem tudo a perder se beber desse copo. Cecília avançou então, e a máscara de doçura caiu. Seus olhos brilhavam de fúria mal contida, e quando ela falou, cuspiu as palavras como se fossem pedras. Você sabe quem eu sou. Sabe com quem está falando, sua empregadinha de merda? Meu pai é dono de metade dos estabelecimentos dessa cidade. Eu posso fazer com que você nunca mais consiga emprego nem para limpar banheiros. Como você ousa me difamar assim, na frente de toda essa gente? Isabela não recuou. Ela plantou os pés no chão, sentiu a grama úmida sob as solas de seus sapatos simples e baratos, e olhou diretamente nos olhos de Cecília. Pode tentar, ela disse, e as duas palavras saíram como uma promessa. O jardim pareceu explodir em vozes. Convidados se levantaram, alguns em defesa de Cecília, outros exigindo explicações, outros ainda pedindo que alguém fizesse alguma coisa. Um segurança apareceu na lateral da mansão, chamado certamente por algum dos presentes, e começou a caminhar na direção de Isabela com passos pesados. Mas Gustavo ergueu a mão, um gesto seco e autoritário que fez o homem parar no ato. Ninguém encosta nela, ele disse, e sua voz tinha um fio de aço que silenciou todo mundo. Ele olhou para Cecília, depois para Isabela, e finalmente para o copo de vinho que repousava sobre a mesa como uma peça de evidência silenciosa. Ainda não. Cecília abriu a boca para protestar, mas Gustavo a cortou com um olhar gélido. Se essa acusação for falsa, ele disse devagar, pesando cada palavra, essa mulher vai pagar por isso de todas as formas possíveis. Mas se for verdade... Ele deixou a frase no ar, e a quietude que se instalou foi ainda mais opressiva que antes. Isabela respirou fundo. Ela tinha dado o primeiro passo. Agora não havia mais volta. Mande analisar o vinho, ela disse, e sua voz não tremeu dessa vez. Mande testar. A verdade vai aparecer. Cecília riu, mas a risada soou falsa, forçada. Isso é ridículo. Você vai levar a sério essa palhaçada, Gustavo? Ela é uma garçonete, provavelmente está com inveja, querendo chamar atenção, ou pior, tentando extorquir dinheiro de você com essas mentiras absurdas. Mas Gustavo não olhava mais para Cecília. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se ele tentasse ler cada pensamento, cada intenção, cada fragmento de verdade escondido em seu rosto. Então, lentamente, ele pegou o copo de volta. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. O que o senhor está fazendo? Ela sussurrou, os olhos arregalados. Gustavo ergueu o copo à altura dos olhos, observando o líquido rubro com uma atenção quase científica. Ele o girou levemente, fazendo o vinho dançar contra o cristal, e então, com um movimento que congelou todos os presentes, ele o ergueu em direção aos lábios. Isabela deu um passo à frente, o braço estendido novamente, o grito preso na garganta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, antes que qualquer som saísse de sua boca, Gustavo parou. O copo ficou a milímetros de sua boca, e ele fechou os olhos como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. E então, em vez de beber, ele virou o copo e despejou todo o conteúdo no gramado aos seus pés. O vinho tinto se espalhou pela grama como sangue, manchando o verde perfeito com uma nódoa escura e irregular. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Era como se cada pessoa presente tivesse esquecido de respirar. Gustavo colocou o copo vazio sobre a mesa e olhou diretamente para Cecília.
Chame um laboratório, ele disse, e sua voz era tão fria que Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora, quero que testem o gramado onde esse vinho caiu. E quero que testem também a bolsa de mão da minha noiva. Cecília empalideceu. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara caiu completamente, e o que Isabela viu em seu rosto foi puro pânico. Mas então a mulher se recompôs, rápida demais para ser natural, e cruzou os braços sobre o peito. Você está louco? Não vou permitir que vasculhem minhas coisas por causa das mentiras de uma empregada qualquer. Então você se recusa? Gustavo perguntou, e havia algo perigoso em sua calma. Eu me recuso a ser humilhada, Cecília gritou, e sua voz finalmente perdeu toda a compostura. Você está me humilhando na frente de todo mundo por causa dessa... Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Isabela disse, e sua voz saiu baixa, mas todos ouviram. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre ela e Cecília, e olhou diretamente nos olhos da mulher que ainda tentava sustentar sua máscara de inocência. Porque se você me xingar de novo, se você tentar me diminuir de novo, eu prometo que vou fazer questão de que todo mundo aqui saiba exatamente quem você é. Cecília abriu a boca, depois a fechou. Seus olhos percorreram o rosto de Isabela, procurando por medo, por insegurança, por qualquer sinal de fraqueza, mas não encontrou nada além de determinação inabalável. E foi nesse momento, enquanto a tensão elétrica preenchia cada centímetro do jardim, que Gustavo pegou o telefone do bolso e discou um número que todos reconheceram quando a voz do outro lado atendeu. Doutor Fagundes, aqui é Gustavo Almeida. Preciso que o senhor venha à minha casa imediatamente e traga seu kit de análise toxicológica. A sala de estar da mansão dos Almeida era um monumento ao bom gosto e ao dinheiro velho. Lustres de cristal pendiam do teto alto como constelações congeladas, e as paredes, revestidas de madeira nobre, refletiam a luz suave de abajures estrategicamente posicionados. Mas naquele momento, nada disso importava. A elegância do ambiente parecia insignificante diante da tensão que comprimia o ar, tornando cada respiração um esforço consciente. Isabela estava de pé ao lado da parede, os braços cruzados sobre o avental branco que cobria seu uniforme simples, tentando se tornar invisível, mesmo sabendo que todos os olhos ainda gravitavam em sua direção de tempos em tempos. Gustavo caminhava de um lado para o outro da sala com passos medidos, as mãos nos bolsos da calça do smoking, a mandíbula travada em uma linha tão dura que parecia esculpida em pedra. Ele não tinha dito uma palavra desde que ordenou que todos entrassem, desde que pediu aos convidados que permanecessem no jardim enquanto aquela situação era resolvida. Apenas as pessoas diretamente envolvidas estavam ali agora. Ele, Cecília, Isabela, o sócio de cabelos grisalhos que se apresentou como Dr. Fagundes ainda no caminho para dentro da casa, e 2 seguranças que flanqueavam a porta principal como estátuas armadas. Cecília estava sentada em uma poltrona de veludo bordô, as pernas cruzadas com uma elegância ensaiada. Mas Isabela percebeu o tremor nas mãos que a mulher tentava esconder, apertando a bolsa de mão contra o colo. A bolsa, pequena, de couro legítimo, com fechos dourados que brilhavam sob a luz. Era ali que estava a resposta. Isabela tinha certeza disso com cada fibra do seu ser. O Dr. Fagundes, um homem de uns 60 anos com óculos de armação fina e uma expressão perpetuamente séria, terminou de preparar seus equipamentos sobre a mesa de centro. Ele tinha trazido uma maleta preta repleta de frascos, seringas, tubos de ensaio e dispositivos que Isabela não conseguia identificar. Ao lado dele, uma assistente jovem de jaleco branco organizava amostras com eficiência clínica. "Gustavo!" Cecília disse finalmente, e sua voz tinha uma qualidade suplicante que não combinava com a dureza anterior. "Você realmente vai fazer isso?"
Vai me submeter a essa humilhação por causa de uma empregada que claramente está inventando histórias? Gustavo parou de andar. Ele se virou lentamente para encará-la, e Isabela viu algo em seu rosto que a fez entender por que aquele homem era tão bem-sucedido nos negócios. Não havia raiva ali. Não havia pressa. Apenas uma frieza calculista que parecia pesar e medir cada possibilidade, cada ângulo, cada consequência. Você está recusando cooperar? Ele perguntou, e o tom era neutro demais para ser reconfortante. Eu não deveria ter que cooperar. Cecília se levantou bruscamente, a bolsa caindo no chão com um som abafado. Ela não se abaixou para pegá-la. Eu sou sua noiva, Gustavo. Vamos nos casar em 3 meses. Você deveria estar me defendendo, não me interrogando como se eu fosse uma criminosa. E se você não fez nada de errado? Ele retrucou, dando um passo em direção a ela. Por que está tão nervosa? O silêncio que se seguiu foi cortante. Cecília abriu e fechou a boca 2 vezes, procurando por palavras que não vinham. Seus olhos percorreram a sala, passando rapidamente por Isabela, pelos seguranças, pelo Dr. Fagundes, como se procurasse por uma saída que não existia. Eu não estou nervosa, ela disse finalmente, mas a voz saiu aguda demais. Estou indignada, estou ofendida, e estou começando a questionar se você realmente me conhece, se realmente confia em mim, se realmente me ama. Era uma jogada inteligente. Isabela tinha que admitir, virar a situação para o emocional, fazer com que Gustavo parecesse o vilão por duvidar dela, transformar uma possível tentativa de assassinato em uma crise de confiança no relacionamento. Mas Gustavo não mordeu a isca. Eu te amo, Cecília, ele disse, e pela primeira vez havia algo parecido com emoção em sua voz, algo que soava como dor. Por isso mesmo preciso ter certeza de que essa acusação não tem fundamento. Porque se eu ignorar isso, se eu simplesmente demitir essa garçonete e fingir que nada aconteceu, essa dúvida vai me corroer. Vai destruir tudo o que construímos juntos. Você entende isso? Cecília mordeu o lábio inferior e por um momento Isabela pensou que ela fosse chorar. Mas não havia lágrimas, apenas uma respiração profunda, um alisamento rápido no vestido vermelho e um aceno de cabeça quase imperceptível. Então faça seus testes, ela disse, a voz baixa e carregada de ressentimento. Faça o que for preciso para provar que essa mulher está mentindo. E quando você descobrir que eu estava certa o tempo todo, espero um pedido de desculpas público. Isabela sentiu algo gelar no estômago. Havia confiança demais naquela fala. Confiança demais para alguém que deveria estar em pânico. Será que ela tinha visto errado? Será que o reflexo da luz, o ângulo, o movimento rápido demais de Cecília tinha criado uma ilusão? Não, não podia ser. Ela tinha visto o frasquinho, pequeno, de vidro, transparente. Tinha visto a mão de Cecília se movendo sobre o copo, o líquido escorrendo, a mulher guardando o frasco de volta na bolsa com um movimento praticado demais para ser a primeira vez. O Dr. Fagundes se aproximou de Gustavo com um frasco estéril nas mãos. Consegui coletar amostras do gramado onde o vinho foi derramado. Ele explicou, a voz técnica e desprovida de julgamento. Preciso deixar claro que o material está contaminado com solo e matéria orgânica, o que limita muito a confiabilidade. Posso fazer um teste clínico de triagem que vai indicar a presença de substâncias depressoras do sistema nervoso. Mas qualquer resultado aqui será apenas sugestivo, sem valor confirmatório. Este é um procedimento clínico preliminar. Não substitui análise laboratorial forense. Para fins legais, a amostra precisará ser analisada por um laboratório forense oficial. Faça, Gustavo ordenou. Cecília revirou os olhos e voltou a sentar, mas Isabela notou que ela não pegou a bolsa do chão. A bolsa continuava ali, caída ao lado da poltrona,
e Cecília parecia fazer um esforço consciente para não olhar na direção dela. Enquanto o Dr. Fagundes trabalhava, misturando líquidos, pingando reagentes, observando mudanças de cor através de lentes de aumento, Isabela sentiu o peso do olhar de Gustavo sobre ela. Ela virou a cabeça e encontrou seus olhos escuros e inquisitivos, estudando-a com a mesma intensidade que ele provavelmente usava para analisar contratos milionários. "Como você se chama?" ele perguntou. A pergunta a pegou desprevenida. Ele não sabia seu nome. Claro que não. Ela era apenas mais uma entre a dúzia de garçonetes contratadas para servir no evento de noivado. Apenas mais um rosto anônimo entre os empregados que circulavam invisíveis entre os convidados importantes. "Isabela", ela respondeu. "Isabela Martins." "Isabela Martins", ele repetiu, como se testando o nome na língua. "Há quanto tempo você trabalha como garçonete?" 3 anos, ela disse, e percebeu que a voz dela soava mais firme agora. Talvez pela simples razão de estar falando sobre algo que ela conhecia, algo que não era acusações e venenos e vidas em risco. "Trabalho para uma empresa de eventos. Eles me contratam para festas, casamentos, jantares corporativos, o que aparecer. E em 3 anos, você já fez alguma acusação parecida com essa antes?" Isabela sentiu as bochechas queimarem. Era uma pergunta justa. Uma pergunta que qualquer pessoa racional faria, mas ainda assim doía, porque implicava que talvez ela fosse o tipo de pessoa que criava dramas, que inventava histórias, que causava problemas. "Nunca", ela respondeu, e olhou diretamente nos olhos dele para que não houvesse dúvida. "Eu mantenho minha cabeça baixa, faço meu trabalho e vou embora. Eu não procuro confusão, Sr. Almeida, mas também não posso ficar calada quando vejo algo errado." Algo mudou na expressão dele. Não era exatamente aprovação, mas talvez respeito ou curiosidade. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas foi interrompido pela voz do Dr. Fagundes. "Gustavo, você precisa ver isso." O tom era grave, carregado. Todos na sala se viraram para olhar. O médico estava segurando um tubo de ensaio contra a luz e o líquido dentro dele tinha uma coloração azul esverdeada que não deveria estar ali. "O que é isso?" Gustavo perguntou, já caminhando em direção à mesa. "Reação indicativa de substância depressora do sistema nervoso central." Dr. Fagundes respondeu, ajustando os óculos. "Perfil compatível com sedativos do tipo benzodiazepínico, em concentração aparentemente alta. Mas ressalto que, com a contaminação do solo, isso é apenas uma triagem. Combinado com álcool, como estava no vinho, substâncias dessa classe potencializam o efeito depressor. A pessoa perderia a consciência rapidamente. E se houver uso prévio de outros medicamentos similares, o risco de depressão respiratória severa aumenta exponencialmente. É uma combinação extremamente perigosa. Só a análise forense completa poderá confirmar a substância exata e a dosagem real." A atmosfera ficou densa, carregada de expectativa. Isabela sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede atrás dela. Ela tinha razão. Deus do céu, ela tinha razão. Cecília tinha realmente tentado drogar Gustavo. Tinha realmente colocado algo capaz de incapacitá-lo gravemente naquele copo de vinho. Gustavo se virou lentamente para Cecília, e a expressão em seu rosto era algo que Isabela nunca esqueceria. Não era raiva, não era choque. Era uma espécie de vazio gelado, como se algo dentro dele tivesse se despedaçado e deixado apenas uma casca fria no lugar. "Cecília", ele disse, e a voz saiu tão baixa que era quase um sussurro. "Olhe para mim." Mas Cecília não olhou. Ela estava encarando o chão, os ombros tensos, as mãos agarradas aos braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando ela finalmente ergueu o rosto, Isabela viu que a máscara tinha rachado. Havia medo ali agora.
Medo real, cru, desesperado. Eu posso explicar. Ela começou, mas Gustavo ergueu a mão, cortando-a. Ainda não, ele disse. Primeiro, Dr. Fagundes vai examinar sua bolsa. Você vai permitir isso ou vai continuar se recusando? Cecília abriu a boca, depois a fechou. Seus olhos foram até a bolsa caída no chão, e Isabela viu o momento exato em que ela tomou uma decisão. A mulher se levantou bruscamente, tão rápido que quase tropeçou nos próprios saltos, e correu em direção à bolsa. Mas um dos seguranças foi mais rápido. Ele se moveu com uma agilidade impressionante para alguém do seu tamanho e interceptou Cecília antes que ela pudesse pegar o objeto, segurando-a pelos braços com firmeza, mas sem brutalidade. "Me solta!" Cecília gritou, debatendo-se. "Me solta agora! Você não tem direito de me segurar! Gustavo, diz para ele me soltar!" Mas Gustavo já tinha pegado a bolsa do chão. Ele a segurou nas mãos por um momento, sabendo que o correto seria esperar a polícia, mas a urgência de confirmar suas suspeitas era maior. Olhou para o couro macio, para os fechos dourados, como se aquele objeto fosse uma bomba prestes a explodir. E então, com dedos que tremiam quase imperceptivelmente, ele a abriu. Havia as coisas usuais primeiro: um batom, um espelhinho, lenços de papel, cartões de crédito em um porta-cartões de couro. Mas então, enfiado no forro interno, quase escondido em um bolso secreto que exigia procurar para encontrar, Gustavo puxou um frasquinho pequeno. Vidro transparente, tampa de rosca. Vazio, mas com resíduos de um líquido claro ainda visíveis nas paredes internas. Ele ergueu o frasco à altura dos olhos e a sala inteira pareceu congelar. "Dr. Fagundes!" Gustavo disse, e sua voz não tinha mais nenhuma emoção. Era apenas gelo puro. "Pode testar isso?" O médico pegou o frasco com uma luva de látex, com o cuidado de quem sabe que está lidando com potencial evidência. "Isso precisa ser entregue intacto à perícia oficial. Vou fazer apenas um teste de superfície para não comprometer o material interno." Ele não precisou de muito tempo. Algumas gotas de reagente na superfície externa, onde havia resíduos, uma rápida observação, e ele assentiu com a cabeça. Reação compatível. Esse frasco continha substância com perfil semelhante ao encontrado na amostra anterior, aparentemente sedativo, da mesma classe provável. A concentração residual sugere que seria suficiente para causar sedação profunda em um adulto. Mas, ressalto novamente, este é um teste clínico preliminar, sem validade pericial. Só um laboratório forense pode confirmar com precisão a substância exata, a dosagem, e estabelecer se realmente vieram da mesma origem. Gustavo fechou os olhos. Por um momento, apenas um momento, Isabela pensou que ele fosse desmoronar. Mas quando ele abriu os olhos novamente, havia apenas aquela frieza inabalável. "Cecília Vasconcelos", ele disse, cada sílaba pronunciada com uma precisão cortante. "Você tentou me drogar, no nosso noivado, na frente de 50 testemunhas, dentro da minha própria casa. Eu não ia te machucar!" Cecília gritou, e finalmente as lágrimas vieram, escorrendo pela maquiagem perfeita, deixando trilhas negras de rímel pelo rosto. "Era só para você relaxar, dormir um pouco. Você anda tão estressado, trabalhando tanto. Eu só queria que você descansasse enquanto eu resolvia algumas coisas. Não é o que você está pensando." A quietude que se instalou foi quebrada apenas pelos soluços dela. Isabela sentiu algo apertar no peito. Não era pena. Era uma espécie de horror fascinado, a sensação de estar assistindo a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Gustavo deu um passo em direção a Cecília e o segurança a soltou, recuando. Ela caiu de joelhos no chão, as mãos estendidas em súplica. "Gustavo, por favor, me escuta. Eu estava desesperada. Meu pai... ele está com problemas graves. Eu pensei que se você dormisse, se você relaxasse, as coisas ficariam mais claras."
Eu não pensei direito. Foi um erro, eu sei, mas eu nunca quis te machucar de verdade. Você tem que acreditar em mim. Mas você me machucou, Gustavo disse, e a voz dele finalmente quebrou um pouco, revelando a dor escondida sob o gelo. Você me traiu, conspirou contra mim. Estava disposta a me incapacitar, a me deixar vulnerável, tudo por dinheiro. E ainda tem coragem de dizer que me ama? Isabela viu Cecília tentar se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela continuou ali, ajoelhada no chão da sala luxuosa. E foi então que Gustavo disse algo que fez todo o corpo de Isabela tremer. Você sabe o que teria acontecido se essa garçonete não tivesse me alertado? Você sabe quantas vezes eu já tomei remédios para a ansiedade hoje? 3 comprimidos, 3. Misturado com a dose que você colocou no vinho, eu não teria apenas desmaiado, Cecília. Dr. Fagundes, diga a ela. Diga qual seria o efeito real. O médico hesitou, depois disse em voz baixa. Com a combinação de sedativos dessa classe em dose alta, álcool do vinho e o uso prévio de ansiolíticos que você mencionou, o risco de depressão respiratória severa seria extremamente alto. É um quadro potencialmente muito perigoso. A pessoa poderia parar de respirar adequadamente. Sem intervenção médica rápida, as consequências seriam gravíssimas, com possibilidade de óbito. Cecília ficou pálida como cera. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu não sabia que você tinha tomado outros remédios. Eu nunca quis. Nunca imaginei, mas você fez, Gustavo disse, e se afastou dela como se a presença da mulher o contaminasse. Ele se virou para os seguranças. Tirem ela da minha casa, agora, e chamem a polícia. Ela administrou uma substância sem consentimento, me colocou em risco. Quero que ela responda por isso. Uma delegacia cheirava a café velho e papelada acumulada. Um cheiro que parecia ter se infiltrado nas paredes cinzentas e nos móveis desgastados ao longo de décadas de uso ininterrupto. Isabela estava sentada em uma cadeira de plástico duro no corredor, os braços em volta do próprio corpo, como se pudesse se proteger do frio que vinha mais de dentro do que do ar-condicionado funcionando alto demais. Já tinha passado da meia-noite. O noivado, que deveria ter sido uma celebração de amor e futuro, tinha se transformado em um pesadelo de investigação criminal, e Isabela ainda não conseguia processar completamente o fato de que ela, uma simples garçonete, estava no centro de tudo aquilo. Do outro lado da parede de vidro fosco, ela conseguia ouvir vozes abafadas. Gustavo estava prestando depoimento formal ao delegado responsável pelo caso. Cecília tinha sido levada para outra sala, algemada e escoltada por 2 policiais, o rosto ainda manchado de rímel e lágrimas, a expressão oscilando entre desespero e raiva mal contida. Isabela a tinha visto apenas por alguns segundos antes de ser separada, mas aqueles segundos tinham sido suficientes para sentir o peso do olhar venenoso que a mulher havia lançado em sua direção. Um olhar que dizia, isso é culpa sua, você destruiu minha vida. Mas Isabela não tinha destruído nada. Tinha apenas impedido algo muito pior de acontecer. A porta da sala de depoimentos se abriu e um policial jovem de uniforme impecável fez sinal para que Isabela entrasse. Ela se levantou, as pernas dormentes depois de tanto tempo sentada, e caminhou para dentro de um cubículo apertado, onde uma mesa metálica e mais algumas cadeiras formavam todo o mobiliário. O delegado era um homem de meia-idade, com olheiras profundas e uma expressão cansada que sugeria que ele tinha visto coisas demais para se surpreender com qualquer coisa. Senhorita Martins, ele disse, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Por favor, sente-se. Vou precisar que você relate tudo o que viu hoje à noite, com o máximo de detalhes possível. Isabela se sentou e começou a falar. Contou sobre o momento em que estava arrumando a mesa ao lado da mesa principal,
sobre como tinha olhado para cima, justo a tempo de ver Cecília se aproximando do copo de vinho de Gustavo, enquanto ele conversava com um grupo de empresários a alguns metros de distância. Contou sobre o frasquinho que a mulher tinha tirado da bolsa com um movimento rápido, praticado, sobre como ela tinha despejado o líquido transparente no vinho tinto sem que ninguém mais parecesse notar. Contou sobre a forma como Cecília tinha guardado o frasco de volta e se afastado com uma expressão serena demais, tranquila demais, como se não tivesse acabado de cometer um crime gravíssimo. O delegado fazia anotações enquanto ela falava e, de vez em quando, a interrompia para fazer perguntas específicas. Que horas exatamente ela tinha visto? Havia outras pessoas por perto? Cecília tinha dito alguma coisa? Isabela respondeu tudo com a maior precisão que conseguiu, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra. Seu testemunho poderia ser a diferença entre uma condenação e uma absolvição, entre justiça e impunidade. Quando ela terminou, o delegado recostou na cadeira e a estudou em silêncio por alguns segundos. A senhorita entende que vai precisar repetir esse depoimento no tribunal, caso isso vá a julgamento? Ele perguntou. Entendo, Isabela respondeu, e surpreendeu a si mesma com a firmeza na própria voz. E entende também que a defesa de Cecília Vasconcelos vai tentar desacreditá-la de todas as formas possíveis. Vão questionar sua memória, sua motivação, seu caráter. Vão sugerir que você está mentindo para chamar atenção, ou para extorquir o Sr. Almeida, ou simplesmente porque tem algum tipo de inveja da vida que ela tinha. Isabela engoliu em seco. Ela tinha pensado naquilo, é claro. Tinha pensado no momento em que gritou a acusação no meio do jardim, quando todos os olhos se viraram para ela com desaprovação e choque. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo o que poderia vir pela frente, ela não se arrependia. Eu sei, ela disse olhando diretamente nos olhos cansados do delegado, e eu estou preparada, porque eu não estou mentindo, eu vi o que vi. E se eu tiver que ficar de pé em um tribunal e repetir isso 100 vezes, eu vou fazer. O delegado assentiu lentamente e algo no rosto dele se suavizou um pouco. Coragem é uma coisa rara hoje em dia, ele disse. A maioria das pessoas teria ficado calada. Teria pensado que não era problema delas, que se metendo só iam arranjar confusão. Você fez a coisa certa, senhorita Martins, mesmo que isso te custe caro. As palavras deveriam ter sido reconfortantes, mas Isabela sentiu um nó apertar no estômago. Custar caro. Ela sabia exatamente o que isso significava. Cecília tinha gritado aquilo no jardim na frente de todos. Meu pai é dono de metade dos estabelecimentos dessa cidade. A família Vasconcelos tinha poder, tinha dinheiro, tinha conexões. E Isabela tinha acabado de se tornar uma inimiga deles. Ela saiu da sala de depoimentos com as pernas tremendo e encontrou Gustavo sentado no corredor, no mesmo lugar onde ela tinha estado minutos antes. Ele estava com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. Parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Quando ele ouviu os passos dela, ergueu a cabeça e Isabela viu algo em seus olhos que não tinha visto antes. Gratidão, dor e uma confusão profunda que parecia consumi-lo por dentro. Isabela, ele disse levantando-se, eu preciso falar com você. Eles se afastaram para um canto mais reservado do corredor, longe dos policiais que circulavam de um lado para o outro com pastas e telefones. Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que desalinhava a perfeição usual de sua aparência. Eu não sei como agradecer o que você fez, ele começou, e a voz dele saía rouca, carregada. Se você não tivesse gritado, se não tivesse me alertado, eu estaria morto agora. Ou em coma, e eu nem saberia por quê. Nem saberia que a mulher que eu amava, que eu planejava passar o resto da vida ao lado, tinha me traído dessa forma. Isabela não sabia o que dizer.
Havia tanta dor naquelas palavras que ela sentiu vontade de oferecer algum tipo de consolo. Mas que consolo poderia existir para uma traição daquele tamanho? Para a descoberta de que a pessoa que você confiava mais no mundo estava disposta a te drogar, a te incapacitar, talvez até a te matar, tudo por dinheiro? Eu só fiz o que era certo, ela disse finalmente, e a frase soou insuficiente mesmo aos próprios ouvidos. Você fez muito mais que isso, Gustavo retrucou e deu um passo em direção a ela. Você arriscou seu emprego, sua segurança, sua reputação. Você se colocou na linha de fogo por alguém que nem conhece. Isso não é só fazer o certo, isso é coragem, isso é caráter. Isabela sentiu as bochechas esquentarem. Ela não estava acostumada com elogios, especialmente não daquele tipo, daquele calibre. Na maior parte do tempo, ela era invisível. Apenas mais uma pessoa servindo comida, recolhendo pratos, circulando entre os ricos e importantes, sem nunca realmente fazer parte daquele mundo. O senhor faria a mesma coisa, ela disse, desviando o olhar. Eu gostaria de pensar que sim, Gustavo respondeu, e havia uma honestidade crua naquilo. Mas não sei se teria a coragem de gritar daquele jeito na frente de todo mundo, sabendo que ia ser julgada, questionada, atacada. Você tem algo que a maioria das pessoas perdeu. Você tem integridade. Eles ficaram em silêncio por um momento. O barulho da delegacia preenchendo o espaço entre eles. Então, Gustavo suspirou fundo, passou a mão pelo rosto como se ponderasse algo difícil e alcançou o bolso interno do paletó. Ele hesitou por um segundo, os dedos no cartão de visita claramente medindo as implicações do que estava prestes a fazer. Mas então tirou o cartão e estendeu para Isabela. Eu sei que você trabalha como garçonete, mas esse não pode ser o limite das suas ambições, ele disse, a voz carregando uma decisão tomada, apesar das dúvidas. Se você quiser, eu posso te oferecer um emprego na minha empresa. Algo melhor. Algo que te permita crescer, se desenvolver. Você merece mais do que servir bebidas em festas de gente que nem vê você. Isabela pegou o cartão, sentindo o papel grosso e caro entre os dedos. O nome dele estava impresso em letras elegantes. Gustavo Almeida, presidente executivo, Almeida Holdings. Havia um número de telefone, um endereço, um e-mail. Era um portal para um mundo diferente. Um mundo onde ela poderia ser mais do que apenas invisível. Eu vou pensar, ela disse, guardando o cartão no bolso do avental. Obrigada. Não, Gustavo disse, e sua voz tinha uma intensidade que a fez olhar de volta para ele. Obrigada a você, por me salvar, por ter coragem. Por me fazer enxergar que eu estava prestes a me casar com uma mulher que eu não conhecia de verdade. Antes que Isabela pudesse responder, a porta da sala onde Cecília estava sendo interrogada se abriu e 2 policiais saíram com expressões graves. Atrás deles, um homem de terno caro e pasta de couro que Isabela não reconheceu caminhava com passos firmes, o rosto vermelho de raiva mal contida. Ele parou ao ver Gustavo, e por um segundo Isabela pensou que o homem fosse explodir ali mesmo no meio do corredor. Você, o homem disse, apontando um dedo na direção de Gustavo. Você fez isso com minha filha. Você a humilhou. Você aprendeu. E por quê? Porque uma empregadinha qualquer inventou uma história absurda. Isabela reconheceu a voz antes de reconhecer o rosto. Era Roberto Vasconcelos, o pai de Cecília. O homem que, segundo a própria Cecília havia admitido, estava com problemas financeiros graves. O homem por quem ela tinha estado disposta a drogar o próprio noivo. Gustavo não recuou. Ele encarou Roberto de volta com uma calma que parecia desafiar a fúria do outro homem. Sua filha tentou me drogar, Gustavo disse, e cada palavra soou como uma pedra caindo na água. Ela colocou uma substância sedativa no meu vinho, misturada com álcool. Eu tinha tomado ansiolíticos mais cedo. Segundo a avaliação médica preliminar,
Essa combinação poderia ter causado um quadro grave de depressão respiratória. Isso não é história inventada. Há testes de triagem, indicativos e evidências físicas que serão analisadas pela perícia oficial. Roberto abriu e fechou a boca 2 vezes, procurando por uma resposta. Então, seus olhos se voltaram para Isabela, e o olhar que ele lançou foi tão cheio de ódio que ela sentiu vontade de recuar um passo. Você, ele disse, a voz saindo em um rosnado baixo. Você devia ter ficado calada, devia ter cuidado da sua vida, mas não, você tinha que ser a heroína, tinha que causar problema. Você sabe quem eu sou? Sabe o que eu posso fazer com você? Senhor Vasconcelos, o delegado apareceu do nada, se posicionando entre Roberto e Isabela com uma autoridade calma, mas incontestável. O senhor está em uma delegacia. Ameaças não são toleradas aqui. Sugiro que o senhor se acalme antes que eu seja obrigado a tomar medidas. Roberto respirou fundo, o peito subindo e descendo com esforço visível para controlar a raiva. Ele olhou para Gustavo uma última vez, depois para Isabela, e finalmente deu as costas, caminhando em direção à saída com passos pesados que ecoavam pelo corredor. Mas antes de sair completamente, ele parou e se virou, e o que disse fez o sangue de Isabela gelar nas veias. Você vai se arrepender disso. Os dois. Eu prometo que vão se arrepender. A porta se fechou atrás dele com um baque surdo, e a atmosfera ficou carregada de tensão mal resolvida. Isabela sentiu as mãos tremendo e as enfiou nos bolsos do avental para esconder a reação. Gustavo se virou para ela e havia preocupação em seus olhos. Você vai ficar bem, ele disse, mas soou mais como uma tentativa de convencer a si mesmo do que a ela. Eu vou garantir que você fique bem. Os Vasconcelos podem ter poder, mas eu também tenho. E eu não vou deixar que eles te machuquem por ter feito a coisa certa. Isabela queria acreditar naquilo, queria acreditar que Gustavo poderia protegê-la, que ela estaria segura, que a coragem que ela tinha demonstrado não ia se voltar contra ela de formas que ela nem conseguia imaginar ainda. Mas enquanto caminhava para fora da delegacia, nas primeiras horas da manhã, o céu ainda escuro, mas já clareando nas bordas, com a promessa de um novo dia, ela não conseguia afastar a sensação de que tinha acabado de se colocar no meio de uma guerra muito maior do que qualquer coisa que ela pudesse ter previsto. E essa guerra estava apenas começando. Isabela acordou com o som insistente do celular vibrando na mesinha de cabeceira. Ela abriu os olhos devagar. A luz do sol entrando pela janela pequena do apartamento que dividia com outras 2 meninas. E por um momento não conseguiu lembrar por que se sentia tão exausta, tão pesada, como se tivesse carregado pedras nas costas a noite inteira. Então a memória voltou de uma vez só, batendo nela como uma onda fria. O jardim, o vinho, Cecília, a delegacia, as ameaças. Tudo real, tudo verdadeiro. Ela pegou o telefone e viu 15 chamadas perdidas e 23 mensagens no grupo de WhatsApp da empresa de eventos onde trabalhava. Seu coração disparou. Com dedos trêmulos, ela abriu as mensagens e começou a ler. As primeiras eram confusas, pedindo explicações sobre o que tinha acontecido na festa de ontem. As do meio eram mais duras, dizendo que clientes importantes estavam reclamando, que havia vídeos circulando nas redes sociais, que a situação estava ficando insustentável. E então, lá no final, a última mensagem do gerente era direta como uma facada. Isabela, você está demitida. Não volte mais aqui. Seu comportamento ontem causou prejuízos irreparáveis para a nossa reputação. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Demitida. Ela tinha sido demitida por ter salvado a vida de um homem, por ter feito a coisa certa. A ironia era tão cruel que ela quase riu, mas o som que saiu foi mais parecido com um soluço engasgado. Como ela ia pagar o aluguel? Como ia comprar comida? Como ia sobreviver?
Ela se forçou a sair da cama e caminhou até a cozinha minúscula, onde uma das colegas de apartamento, Júlia, estava fazendo café. A menina se virou ao ouvi-la entrar, e o rosto dela estava pálido. Isa, Júlia disse, e havia algo estranho na voz dela, algo que soava como medo misturado com constrangimento. Você viu as notícias? Que notícias? Isabela perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Júlia pegou o celular e abriu um site de notícias local. A manchete gritava em letras garrafais: garçonete acusa noiva de empresário milionário de tentativa de envenenamento em festa de noivado. Abaixo havia fotos do jardim da mansão, fotos de Isabela apontando para o copo, fotos de Cecília sendo levada algemada para a viatura policial. E pior, havia comentários, centenas deles, milhares. Isabela começou a ler, e cada palavra era como um tapa na cara. Essa garçonete só quer dinheiro. Aposto que ela foi paga para causar esse escândalo. Pobre menina rica deve estar sendo perseguida por gente invejosa. Ela destruiu a vida de uma mulher inocente por atenção. Havia alguns defendendo Isabela, é claro, dizendo que ela tinha sido corajosa, que tinha feito a coisa certa. Mas esses eram minoria.